Boa tarde, está de volta o programa Eclésia, que nesta caminhada para o Natal tem vindo a sublinhar algumas propostas de advento. Uma delas chega-nos do Colégio de Santa Doroteia, numa proposta educativa que iremos conhecer logo após os temas da atualidade religiosa que lhe queremos apresentar. A Igreja deve ser a casa da alegria e não o refúgio de gente triste. Foi o Papa que o disse diante dos peregrinos reunidos na Praça de São Pedro. A tónica da alegria marcou a reflexão do Papa Francisco diante dos peregrinos que este domingo resistiram à chuva. No terceiro domingo do Advento, apelidado Gaudete por ser o domingo da alegria, um contentamento pela proximidade do nascimento de Jesus. Il messaggio cristiano si chiama Evangelo, cioè buona notizia, un annuncio di gioia per tutto il popolo. La Chiesa non è un rifugio per gente triste, la Chiesa è la casa della gioia e coloro che sono tristi trovano in esso la gioia, trovano in essa la vera gioia. Para o Papa, este acontecimento renova a atualidade e o cotidiano da humanidade, em particular o dos cristãos que não têm razões para desanimar, mas antes para descobrirem a alegria na proximidade de Cristo. Quando un cristiano diventa triste, vuol dire che si è allontanato di Gesù, ma allora non bisogna lasciarlo solo, dobbiamo pregare per lui e fargli sentire il calore della comunità. No final, cumpriu-se a tradição e a bênção do Papa foi também para os Bambinelli, as figurinhas dos meninos que habitam os presépios. Vieram à Praça de São Pedro pela mão das crianças. Cari bambini, quando pregherete davanti al vostro presepe, ricordatevi anche di me, come io mi ricordo di voi. Vi ringrazio, buon Natale. Em Lisboa, a Academia Portuguesa de História promoveu uma sessão de estudos sobre Frederico Ozanam, fundador das Conferências de São Vicente de Paulo. Sr. Manuel, não quis assumir a presidência, mas eu vou-lhe pedir... 200 anos depois do seu nascimento, Frederico Ozanam é lembrado e o seu legado visto como um exemplo a seguir nos dias de hoje. Para assinalar a data, a Academia Portuguesa de História em Lisboa dedicou uma tarde de estudos a este homem, que em 1833 fundou as Conferências de São Vicente de Paulo, um projeto caritativo que marcou a história. Ozanam é um homem da história, é um homem que fez história, que construiu história e construiu o caminho. E, portanto, nessa base, a Academia não pode esquecer a efeméride. Portanto, como se lembra tantos outros, das mais diversas opções de vida e de religião, não pode, de modo algum, deixar passar Frederico Ozanam, que tem uma dimensão não apenas de universitário, de historiador também, porque tem realmente muita atividade no campo da história, e a sua dimensão maior, que é a sua dimensão de ir ao encontro das outras pessoas. A vida e obra de Frederico Ozanam estiveram assim em análise. Dom Manuel Clemente, patriarca de Lisboa, fez um enquadramento histórico da vida deste italiano, que desde muito cedo se dedicou a ajudar os outros. Frederico Ozanam descobriu, ou redescobriu há 200 anos, lá na Universidade, em Paris, quando era um estudante universitário, ele e os seus colegas, foi que o Evangelho prova-se pela caridade. Ou seja, não há afirmação evangélica que não tenha consequência prática, se for autêntica. E essa redescoberta de Ozanam,
basicamente é o que Jesus Cristo nos oferece, não é? É de uma premência enorme, e basta ver que é o que está dentro agora desta exortação do Papa Francisco, não é? Do princípio ao fim, o que ele pede é que a Igreja seja missionária da caridade e da proximidade com toda a gente. Frederico Ozanam teve uma trajetória intelectual na universidade que não deixou os seus pares indiferentes, mas foi a sua preocupação com os outros e a forma como colocou a sua inteligência ao serviço dos mais pobres que mais surpreendeu. Ele conseguiu mobilizar, no mesmo sentido, dezenas e dezenas e rapidamente centenas de universitários como ele, alunos e professores, e depois de todas as outras profissões mesmo fora da universidade, e criou-se uma rede enorme das chamadas Conferências de São Vicente de Paulo, foi assim que ele lhe chamou, para que na proximidade com todos os pobres, de todo o tipo de pobreza e aqueles que precisavam de ser verdadeiramente ajudados, se redescobrisse aquilo que é o cristianismo na sua essência. Portanto, para utilizar a expressão de São Paulo, uma fé que atua pela caridade. Portanto, a atualidade é plena. Ao criar em 1833 as Conferências da Caridade, com mais de 6 amigos, definiu logo um dos objetivos da Sociedade de São Vicente de Paulo, a santificação dos seus membros através da prática da caridade. Penso que a coisa mais importante é a atenção que ele deu à outra pessoa, o ir ao encontro do outro, saber que o outro existe, o saber que a outra pessoa está lá e que se calhar precisa da nossa palavra, do nosso encontro, da nossa amizade, da nossa presença. Num mundo em que, como eu disse também ali, se esquecem as pessoas para se pensar nos sistemas, como se a pessoa não tivesse importância nenhuma, acho que tem redobrado sentido trazer aqui Ozanam, precisamente recordando que a pessoa deve ser o centro do mundo. Em Portugal, a primeira Conferência de São Vicente de Paulo foi fundada em 1859. Desde então, contam-se já 900 conferências a nível nacional, com mais de 1.500 vicentinos a trabalhar ativamente no terreno para apoiar espiritualmente e materialmente os mais necessitados. O legado de vida de Frederico Ozanam, neste momento, está cada vez mais atual. Ozanam dizia e recomendava em todas as conferências que fazia que o ir aos pobres não chegava a dar-lhes esmolas. Era preciso ver quais eram a fonte da pobreza das pessoas e, a partir daí, combater essa fonte de pobreza para tornarmos os pobres menos pobres e os ajudarmos a sair da sua pobreza. Portanto, hoje em dia, não podemos só dar esmolas, temos que, de facto, ver quais são as causas da pobreza, combatê-las para aí, de facto, sermos eficazes. Não? Só a dar esmolas não somos eficazes. Frederico Ozanam faleceu em França em 1853. Foi beatificado pelo Papa João Paulo II no dia 22 de agosto de 1997, na Jornada Mundial da Juventude, em Paris. Frederico Ozanam, precursor da atual teologia do laicato. O padre Sérgio Bastianelli esteve em Portugal a convite da Caritas. O jesuíta italiano defende que a moral cristã implica responsabilidade no viver social. Senhor, nosso Deus, confiaste nos frutos da riqueza. A mudança coletiva começa na formação da consciência. Esta é a convicção do padre Sérgio Bastianelli, jesuíta italiano especialista em teologia moral. Mais do que nunca, os católicos são chamados a assumir a responsabilidade do compromisso social a todos os níveis, incluindo a economia e a correta distribuição das riquezas. Fare in modo che non usiamo le difficoltà di fatto, che sono reali, i problemi che sono più grandi di noi, per scusarci e dunque dire non possiamo fare nulla. Il punto di vista non è quali regole etiche, ma quale atteggiamento di coscienza, dunque la formazione della persona stessa. Sérgio Bastianelli, professor catedrático de Teologia Moral, foi diretor da Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Esteve em Portugal para apresentar os livros Entre Possibilidades e Limites e Moralidade Pessoal na História, ambos editados em português pela Caritas. Entre os problemas abordados está o da fome, que está no centro da mais recente campanha internacional da Organização Católica de Solidariedade.
Fare una campagna progettata su ampio livello, dunque precisamente internazionale, coinvolgendo tutte le organizzazioni della Caritas locali, sia importante perché il primo livello di risultato ha bisogno di essere un risultato di sensibilità e di mentalità. Para tal, é preciso que se dê atenção à vivência pessoal, ao facto de os diversos problemas, de uma forma ou de outra, colocarem em questão cada pessoa. Non succederà mai che chi ha dei beni pensi ragionevole darli ad altri, se non perché ha realmente capito che l'unico modo di vivere umanamente sensato è questo. Dos volumes publicados entre limites e possibilidades reúne textos sobre os 50 anos do Concílio Vaticano II. Con il Vaticano II è successo che sono state poste delle attenzioni, chieste delle cose ai cattolici, ai cristiani, a tutti dal punto di vista morale, e in particolare il fatto di rivedere per i cattolici il modo di riferimento alla scrittura, di non andare a cercare la frasetta che serve per giustificare un'idea già presa, ma lasciarsi interrogare dalla parola di Dio. Os 2 livros, publicados agora pela Caritas, fazem parte das propostas do curso sobre o pensamento social cristão, lecionado na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Neste ano, junta-se os países que depois temos... Estes e outros temas estão disponíveis em agência.eclésia.pt. Agora, a proposta educativa em torno do Advento, lançada no Colégio de Santa Doroteia, em Lisboa, e que nos é apresentada pela irmã Idalécia Vieira. Videira, conhecida por irmã Ida. Exato. É assim que é conhecida e que a tratam habitualmente. Fale-nos um bocadinho desta proposta, deste itinerário de Advento. Foi lançado, imagino, para a realidade escolar, para o ambiente educativo do vosso colégio. De que forma é que os alunos se empenham também neste itinerário de preparação para o Natal? Então, esta caminhada, este itinerário de Advento foi lançado para toda a comunidade educativa e tem subjacente um tema que está a ser trabalhado a nível de toda a província portuguesa das Irmãs Doroteias, que é educar pela via do coração e do amor, que são palavras de Santa Paula Frassinetti, e que nós depois desdobramos em trabalhar a terra do nosso coração. Ligamos assim o tema que está subjacente a todas as entidades, a todos os centros educativos das Irmãs Doroteias. E nós procuramos, então, esta caminhada de Advento, ligá-la aos ciclos da Terra, semana a semana, em que os nossos alunos fossem fazendo uma caminhada de crescimento espiritual e humano que ligassem à vida concreta. E, numa primeira semana, procuramos labrar, e então aqui fazemos uma grande ligação com como é que está a terra do nosso coração, que crostas tem, que defesas, que medos, o que é preciso trabalhar, o que é preciso mexer, dar nomes, no fundo é a grande provocação que nós lançamos, dar nomes ao que temos dentro. É quase uma parábola do semeador esta proposta. É um bocadinho por aí também. É um bocadinho por aí. E nesta primeira semana é um bocadinho auscultar o coração, ver o que temos dentro. Depois, numa segunda semana, nós desafiamos os nossos alunos, todos os nossos colaboradores, professores, todos, a olharem o que querem adubar, o que querem alimentar nesta terra do coração. Se numa primeira semana deram nomes ao que tinham dentro e como é que estava o coração, nesta segunda semana é perceber o que é que eu quero alimentar. Eu tenho dentro, com certeza, sentimentos, alegrias, conquistas, mas também tristezas, ressentimentos. Eu vou querer alimentar isso ou não? E então aqui, no fundo, é perceber o que é que eu não devo alimentar, é discernir o que devo ou não alimentar. E nós aqui já interagimos bastante com os alunos, procuramos que os alunos façam esta reflexão a nível pessoal, mas não só a nível pessoal, mas também a nível de turma. E a turma perceba que atitude concreta é que quer trabalhar, é que quer valorizar mais e empenhar-se durante todo o ano.
E então, nos placares da grande portaria, nós, naquela terra que já foi lavrada, vamos colocar pequenas sementes, que são o adubo, que no fundo são substâncias orgânicas que vão enriquecer aquela terra. E depois lá aparecem as atitudes que cada turma foi vendo que era preciso continuar a trabalhar e a valorizar. E avançamos depois para uma terceira semana, que nos fala de limpar tudo o que é acessório, tudo o que pode ser obstáculo a um enraizamento maior na vida e tudo o que pode ser obstáculo num coração a ser mais humano. E nós nesta semana procuramos que eles possam limpar numa perspectiva pessoal, mas também ir mais longe. Porque depois aqui associamos também numa linha profética, como João Batista denunciou, mas também anunciou. E então aqui nós ligamos com os projetos de turma e concretamente com uma iniciativa que nós chamamos a Escola do Serviço, que tem um currículo em espiral, que visa sobretudo que os alunos possam crescer numa consciência social e façam um caminho de crescimento pessoal, comunitário e social. E então as turmas vão desenvolvendo projetos concretos que vão estando atentos às realidades que os envolvem. Isto é um projeto transversal às várias disciplinas. Exatamente, é. E acaba por ser um projeto em espiral em que quintos e sexto anos procuram, sobretudo, partilhar. Os projetos vão neste sentido. Depois, os sétimos e oitavos anos vão cuidar concretamente de alguma coisa da realidade em que estão inseridos e envolvidos. Os nonos e décimos vão dar um pouco mais do seu tempo a outros e os 11º e 12º têm que dar muito mais de si, têm que dar um bocadinho deles, é dar um bocadinho de mim. E, portanto, nesta perspectiva de Advento, é ligar este dar-se com projetos concretos, em que eles já trabalharam nas turmas, e no fundo, dar um sentido mais, ligar o espiritual ao humano, ao concreto. E vai percebendo, já que esta proposta de Advento utiliza a imagem do terreno fértil ou não, vão percebendo também na vossa população escolar um terreno fértil para aceitar estas propostas, para aderir a estes itinerários, ao fim e ao cabo, estas ofertas de encontro com a própria vida e de descoberta da fé que vão fazendo no vosso colégio? Sim, sentimos que há um envolvimento cada vez maior. Por exemplo, da parte dos professores, houve um envolvimento até no fazer, no construir dos placares. Por parte dos alunos há uma vontade também de crescer e de perceber melhor e de levar com seriedade este itinerário, este caminho. E os professores de Educação Moral e Religiosa Católica são os grandes potenciadores de tornar esta caminhada uma caminhada de verdade, que vai fazer um caminho de transformação humana, espiritual, para um crescimento integral, que os leve também a nível familiar, a comprometer-se de um outro modo. E por isso, por exemplo, temos campanhas de angariações de bens, que depois vão ser distribuídos nos diversos projetos em que eles também se envolveram, e, portanto, procuramos também chegar às famílias, a esse grande núcleo, e procuramos envolver também toda a comunidade educativa nestes projetos, que eles sintam que têm um bocadinho deles. É uma proposta que vai, e como já estava a referir agora, que vai além dos muros do colégio, porque quando falamos do colégio das Doroteias, falando assim de forma muito simples, as pessoas pensam num colégio para determinados alunos, num ambiente mais ou menos fechado em termos às vezes sociais, mas as irmãs estão presentes, nomeadamente em bairros sociais e paralelamente, e também com esta população escolar, vão desenvolvendo projetos que os transportam e que os coloquem em contacto com outras realidades, não é? Sim. Sim, a ideia é mesmo esta, eles inserirem-se, não é? Assim como nós estamos inseridas, a ideia é haver uma interação com essas realidades que os rodeiam e conhecê-las e dar nomes e desmistificar e criar pontos de cooperação. Eu estava aqui a lembrar-me que, por exemplo, os alunos do 11º e 12º ano, neste itinerário da escola de serviço, por exemplo, neste dar-se e dar-me, temos alunos e temos professores e temos irmãs que estão num bairro social concreto, no PER 11, a dar apoio escolar a diferentes alunos
Portanto, dão do seu tempo, dão das suas possibilidades, dão dos seus conhecimentos. Ora, aqui está, no fundo, um tornar humano e concreto um caminho de vida que não é só para o Advento, mas que é para um ano inteiro. E, no fundo, são pequenas sementes. E agora, quando penso nestas sementes, já penso na quarta semana, que é a grande provocação que nós lhes lançamos. Que eles vejam que sementes é que querem lançar à terra. Que sementes de escuta, ou que sementes pessoais. Como é que eles querem tornar presente Jesus e fazê-lo nascer junto das pessoas com quem estão e com quem estão envolvidos. E nós aqui desafiamos-los a escutarem, a serem escuta ou a serem gestos de generosidade, gestos de partilha. São as grandes sementes que nós provocamos que eles possam ser, para trazer Jesus a cada um dos que o envolve. Quem não está na realidade educativa do Colégio das Doroteias, mas quer espreitar esta proposta, este itinerário de Advento, também o pode fazer através da vossa página de internet. Seguramente sim. Se forem, até se colocarem Colégio de Santa Doroteia, diretamente no motor de busca encontram, e está na página principal, o itinerário de Advento, semana a semana, e também na nossa página do Facebook também está. Vão sendo lançadas as provocações, as perguntas, vão sendo lançadas também as propostas de caminhada, de oração, que ligam o Evangelho à vida concreta, a um caminho de maior interioridade, mas que se torna humano, porque tem gestos concretos na vida real. Muito bem, irmã Idalécia Videira, muito obrigado por ter estado no programa Eclésia. Foi um itinerário que nos desafia a uma adesão mais autêntica a este tempo de Advento que nos encaminha para o Natal. Tenha então uma boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.